Nós somos a matemática do IFP, Campus Floriano. Agora, juntos em um só lugar. Canal Matemática de Primeira. Então, dando continuidade às nossas atividades, né? Depois de algum tempo, eu resolvi fazer uma breve revisão sobre um assunto que a gente viu nas últimas aulas, antes de as aulas pararem, né? E a gente vai explorar um pouquinho sobre os dados numéricos, falando um pouquinho de Hall, né? Fazendo uma distribuição de frequência. E aí depois a gente vai fazer uma atividade para fixar melhor o conteúdo. E aí, para continuar nosso conteúdo, né? É um problema bem simples para a gente. Vamos analisar o peso de 20 alunos do módulo 3 do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do IFP Campus Floriano. Então a gente vai coletar os dados dos 20 alunos. Tendo esses dados, a gente vai fazer o rol da distribuição e a partir disso encontrar a amplitude, encontrar o número de classe da pesquisa, encontrar a frequência absoluta, a frequência relativa. E aí depois a gente tem um resumo bem bacana acerca de todos esses dados que a gente coletou. Para fazer isso, a gente vai relembrar algumas coisas, né? Primeiramente, o que é Hall? Hall nada mais é do que uma disposição ordenada dos dados. Essa disposição pode ser do maior para o menor, do menor para o maior. Isso é a gente que define. Segunda coisa, o que é amplitude, né? Feita essa distribuição, a gente vai pegar a diferença entre o maior valor encontrado e o menor valor encontrado na nossa pesquisa. Terceira coisa é encontrar o número de classes da nossa pesquisa. Para a gente ter um norte melhor, esse número de classes tem algumas regrinhas para encontrar. Uma delas é extrair a raiz quadrada da quantidade de elementos da pesquisa, né? Provavelmente não vai dar um valor inteiro, a gente aproxima para um valor inteiro. Tem outra maneira de calcular, que é a regra de Sturges, que a gente encontra fazendo 1 mais 3,3 vezes o logaritmo do número de elementos na base 10. Então essas duas regrinhas, tanto a da raiz como a regra de Sturges, servem para direcionar a gente para a quantidade de classe. Nas nossas aulas a gente estava usando a raiz quadrada, então aqui eu vou utilizar a regra da raiz, beleza? E aí, tendo o número de classes desejado e a amplitude da distribuição, a gente vai calcular a amplitude do intervalo, que é encontrado fazendo a divisão da amplitude pelo número de grupos de classe desejado. Então, perceba que a gente foi fazer a pesquisa, né? E encontrou os seguintes pesos desses 20 alunos: 55, 82, 63, 67, 59, 61, 73, 72, 77, 63, 58, 72, 79, 80, 67, 57, 66, 65, 60 e 58. E perceba que da maneira que está, é ruim para a gente fazer alguma análise desses dados, inclusive para encontrar o maior e o menor valor. Se a pesquisa tiver mais elementos, fica muito difícil de encontrar. Então a gente vai fazer o Hall, que é a disposição ordenada. Eu escolhi colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Então, ordenando esses dados, eu encontrei essa disposição: 55, 56, 58 até o 82. Dessa maneira, o menor valor e o maior valor já ficam bem fáceis da gente encontrar.
E aí, a partir disso, é que a gente vai fazer agora a nossa distribuição. Eu vou colocar a nossa distribuição organizada aqui em cima só para ficar melhor. E aí a gente vai calcular algumas coisas. Então, primeiramente, a gente precisa calcular o número de pessoas da pesquisa, né? E aí dá para perceber que aqui são 20 pessoas. Então, esse N, que é o número de pessoas, vale 20. Segunda coisa, amplitude. É a diferença entre o maior valor e o menor valor da pesquisa. Quem é o nosso maior valor? 82. Quem é o nosso menor valor? 55. 82 menos 55, 27. Terceira coisa, número de classes. Uma das maneiras de calcular é extrair a raiz quadrada do número de pessoas. Raiz de 20 dá aproximadamente 4,47. Então a gente vai pegar valores inteiros. Ou para cima para 4 ou para 5. Beleza? Então, depois disso, quem é a nossa amplitude no intervalo? Eu vou escolher 5 intervalos. Resolvi aproximar para 5. E a nossa amplitude eu encontro fazendo a divisão entre 27, que é a amplitude da pesquisa, dividido por 5, que é o número de classes da pesquisa. Esse valor deu 5,4. É sempre bom a gente aproximar para um valor maior, para não correr o risco de ficar algum elemento da pesquisa fora das classes que a gente escolheu. Beleza? Então, para fazer a nossa análise agora, eu coloquei a tabela aqui em cima só para ficar mais fácil, para a gente ficar olhando os valores, né? Então vamos lá, o que a gente precisa inicialmente? Nessa tabela a gente precisa encontrar algumas coisas. Que coisas são essas? Primeiramente, encontrar o número de classes. Depois, encontrar o peso, que na verdade aqui é um intervalo das classes, né? Aí o ponto médio da classe, frequência absoluta acumulada, frequência relativa e frequência relativa acumulada. Então, como é que a gente faz para encontrar o número de classes? O número de classes a gente encontra extraindo a raiz quadrada do número de elementos. No caso, a gente encontrou que tem 20 elementos, raiz quadrada 4,47, a gente aproximou para 5. Então, eu coloquei aqui minhas classes, 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente coloca uma linha representando o total, a gente vai precisar disso depois. Segunda coisa, a gente precisa encontrar a amplitude das classes. A gente fez a conta e encontrou a amplitude 5, alguma coisa, né? E aí eu disse que é sempre bom a gente aproximar para um valor mais alto. Então aproximei a amplitude para 6. E aí como é que a gente faz? A gente pega o primeiro valor, que é o menor, por isso que coloca em ordem crescente. Coloquei aqui o menor valor. E aí a ele vou acrescentar a minha amplitude. Como a amplitude deu 6, então 55 mais 6, 61. Próxima classe. 61 mais 6, 67. Próxima classe, 67 mais 6, 73. Próxima classe, 73 mais 6, 79. Próxima classe, 79 mais 6, 85. Detalhe é que a gente tem que colocar esse Tzinho deitado. O que significa esse Tzinho? Ele significa que o 55 está incluso e o 61 não está incluso nesse intervalo. Então, se eu fosse contar os elementos da primeira classe, eu contaria até o 60, porque o 61 não está incluso. Beleza? Aqui do mesmo jeito, eu vou contar quantos valores tem entre 61 e 67, só que o 67 não entra. E assim sucessivamente. Detalhe,
No último, a gente fecha o intervalo. Para quê? Para evitar de último valor. Às vezes pode ser que ele fique fora, se eu não fizer isso. Nesse caso não vai ficar porque o último valor é 82, mas no último você sempre fecha esse intervalo. O que é o ponto médio agora? O ponto médio, na verdade, é o valor médio entre esses dois valores. Como é que a gente encontra ele? Eu vou somar 55 mais 61 e dividir por 2. Esse valor dá 58. Como a amplitude é 6, o ponto médio então ficaria 3, ou seja, é só somar 55 mais 3, 58, 61 mais 3, 64, 67 mais 3, 70. Beleza? Aí agora a parte mais importante, o que é a frequência absoluta? A gente vai contar quantos elementos tem em cada classe. Vamos lá. Entre 55 e 61. O 55 entra e o 61 não. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 61 não entra nessa classe. Nessa classe, frequência 6. 61 é 67. 1, 2, 3, 4, 5. O 67 já não entra. Coloquei aqui 5. 67 é 73. 1, 2, 3, 4. Só 4, né? Porque o 73 não entra nessa classe. Coloquei aqui. 73 a 79. Tem quantos valores? 1, 2. Somente. O 79 não entra. 79 a 85. 1, 2, 3. Pronto. Eu vou somar todos eles e vou ver se dá 20. Por que 20? Porque minha pesquisa foi com 20 elementos. 6 mais 5, 11, mais 4, 15, mais 2, 17, mais 3, 20. Então eu contei todo mundo. O que é a frequência absoluta acumulada? Nessa primeira linha, eu sempre coloco o valor que tem aqui. Como aqui tem 6, coloco 6. A partir dessa, esse próximo termo, como é que ele é obtido? É somando esse valor com o valor da linha de baixo. 6 mais 5, 11. Como é que eu encontro o valor de baixo agora? 11 mais 4, 15. 15 mais 2, 17. 17 mais 3, 20. Aqui eu não vou somar 20 mais 20. Por quê? Porque o total de elementos é 20. Então nessa linha não tem total. O total eu já encontrei aqui. Agora a gente vai encontrar a frequência relativa. Frequência relativa eu vou dividir cada termo da frequência absoluta por 20. E aí o resultado eu multiplico por 100. 6 dividido por 20, 0,3 vezes 100, 30%. 5 dividido por 20, 0,25 vezes 100, 25%. 4 dividido por 20, 0,2 vezes 100, 20%. 2 dividido por 20, 0,10 vezes 100, 10%. 3 dividido por 20, 0,15 vezes 100, 100%. E aí você soma esses valores e essa soma tem que dar 100. Se não der 100, você faz alguma aproximação, quando os números aqui são decimais, beleza? E a frequência relativa acumulada é igual à frequência absoluta acumulada, só que aqui a gente vai pegar as porcentagens. O primeiro valor é 30, e a partir dele eu vou somando esse valor com o da linha de baixo. 30 mais 25, 55, 55 mais 20, 75, 75 mais 10, 85, 85 mais 15, 100%. Aqui não precisa porque a gente já obteve o 100%. Então é assim que a gente faz nossa distribuição de frequência.